E eu continuo precisando urgentemente de uma cortina. Olha só como está estourado meu rosto. Essa luz se depõe contra a empresa que faz esse canal. A empresa tem um padrão de qualidade, eu estou depondo contra. Eu juro que eu vou botar uma cortina ainda essa semana para ter um controle melhor sobre a luz. Mas eu falei num outro vídeo aqui que quando eu era mais novo, eu virava personagens, né? Eu passava dias imitando personagens. E fora isso, você já deve ter notado, vendo aqui no fundo, que eu sou uma pessoa muito cheia de referências, né? Eu tenho muitas referências. Eu estou hoje, por exemplo, com uma camiseta que é de Crystal Lake. Crystal Lake é o lugar onde o Jason, de Sexta-feira 13, mata as suas vítimas. Eu tenho esse mundinho de referências, né? E quando eu era pequeno e virava personagens, durante muito tempo eu fui vários personagens do Sylvester Stallone. O Rocky, o Rambo, o Cobra. Eu às vezes ia para a escola imitando o Stallone com aquela cara meio... Não, aquele olhar dele, uma coisa de quem fala pouco. Não. Eu estava brincando de aventura, eu fazia a respiração do Stallone quando estava empolgado. Enfim, qualquer pessoa da minha geração, eu tenho 41 anos, qualquer pessoa, qualquer homem da minha geração tem o Stallone no seu imaginário. O Stallone foi um herói da minha geração. Eu tenho uns bonequinhos do Stallone, olha, esse boneco aqui é da época, esse boneco aqui deve ter uns 30 e poucos anos. E é engraçado que se você conseguir ver aqui, ó, eu maquiava o boneco. Eu pintava o olho deles vermelho e tal, porque ele brigava e ficava todo ferrado, né? Que o Rocky Balboa nos filmes fica todo ferrado. Ele brigava com o Apollo e ficava todo ferrado. Mas eu queria falar hoje dos filmes da série Rocky, que eu acho que tem um negócio muito legal na série Rocky, que os filmes, na verdade, são sobre o Stallone. Eu tenho essa teoria há um tempão e queria falar sobre isso. Porque é o seguinte, Rocky 1. Rocky 1, quando o Stallone escreveu o roteiro, ele tinha 30 anos na época. Naquela época, 1975, 30 anos era muito velho para você para você ainda não ter estourado no cinema. As pessoas com 20 e poucos anos já tinham uma carreira, entendeu? O próprio Robert De Niro falou numa entrevista que até os 30 você se experimenta e dos 30 em diante você começa a pensar em ganhar dinheiro. Então, quer dizer, até os 30 ele já tinha feito um monte de filmes. E o Stallone tinha feito uma participação em Bananas, um dos primeiros filmes do Woody Allen, e tinha feito um filme meio erótico, meio aquele filme pornô, Stallion, não sei o que lá. Enfim, ele estava ferrado aos 30, ele teve que vender o cachorro dele para sobreviver, e aí ele escreveu esse roteiro do Rocky 1, acho que ele escreveu em 2 ou 3 noites, ele escreveu bem rápido. Vendeu o roteiro, conseguiu recuperar o cachorro, e queriam que o Robert Redford fizesse o Rocky. E ele vendeu o roteiro com a condição de que ele fosse o Rocky Balboa. O Rocky 1 é sobre o Apollo Creed, é o campeão mundial, e ele pega um lutador randomicamente, ele escolhe num livro lá que tem os lutadores, escolhe qualquer um, como se estivesse dando a chance, né? Uma brincadeira com o sonho americano, ele está dando a chance para um Zé Ninguém se tornar famoso e enfrentar o campeão. E esse Zé Ninguém é o Rocky. Então tem um paralelo grande aí. É a história do Rocky, que é um cara que até então era um Zé Ninguém, um fracassado, um lutador sem sucesso, que de repente é catapultado à fama. E o Stallone, na vida real, até então era um Zé Ninguém e é catapultado à fama com esse filme. No Rocky 2, o Rocky finalmente ganha do Apollo. No filme 1 ele empata, o que já é surpreendente, porque ele é um perdedor, entre aspas, que vai enfrentar um campeão e consegue chegar até o último round, o que é impressionante para todo mundo que estava acompanhando a luta. E no filme 2 ele se consagra, ele consegue finalmente vencer o campeão. E o Stallone estava se consagrando ali naquela altura. No Rocky 3... o Stallone já era muito famoso, já tinha o sucesso subido a cabeça dele e ele precisava colocar os pés no chão, e é exatamente o que acontece com o personagem Rocky no filme. Ele acaba perdendo para o Clubber Lang, o BA, personagem lá do BA, que todo mundo conhece como o Moicano,
e ele perde a luta porque ele estava mais preocupado em fazer merchandising, em se promover, em lidar com o mundo, com a celebridade que ele havia se tornado. E aí o Apollo, depois que o treinador dele, o Mick, morre, o Apollo leva ele para treinar e voltar às raízes. Então é sobre um sujeito que está deslumbrado com a própria fama, precisando retomar o foco e colocar os pés no chão, que é exatamente o que estava acontecendo com o Stallone naquela altura. No Rocky IV, o Stallone já tinha virado um ícone americano no maior sentido que aquela ideia podia ter de ícone americano. Era na época da Guerra Fria e o Stallone era um símbolo anti-Rússia. Eu lembro que na época eu fiz uma redação no colégio, a gente tinha que falar da Guerra Fria nessa redação, e eu falei exatamente disso, de como o Stallone havia educado a minha geração a odiar os russos. Eu lembro quando eu era pequeno e brincava de ação com os meus amigos, os inimigos eram os russos. A gente foi educado pelo cinema americano a odiar a Rússia. E o Stallone era um grande ícone disso com o Rambo, outro personagem icônico dele no cinema. Não à toa, no Rocky IV, não por acaso, ele enfrenta um russo, o personagem do Dolph Lundgren, que é o Drago, o famoso Drago. Quando ele sobe no topo da montanha, ele grita... No Rock V, começa a decadência. Começa não, o Stallone já estava em decadência e o personagem Rocky entra em decadência. Ele perde tudo, ele fica pobre, ele volta a morar no lugar onde ele morava. E, de novo, a gente tem um filme que faz um paralelo com a vida do Stallone, que, aliás, acha o Rock V o pior filme da série. Ele odeia o filme. Eu nem acho tão ruim, não, porque tem uma luta final. A luta final desse filme não é no ringue, é uma luta de rua. É o Rocky Balboa mostrando seu lado lutador de rua, lutando contra o Tommy Gunn, que é um sujeito que ele treina no filme, ele trata como um filho, depois o cara trai ele. Então, de novo, temos aí um paralelo da carreira do Stallone com a vida do Rocky Balboa. Finalmente tem Rocky Balboa, o último filme da série que ele foi fazer anos depois, e que mais uma vez é o Stallone se colocando na pele do Rocky, fazendo um paralelo da sua carreira com o personagem. O filme é escrito e dirigido pelo Stallone, que na época estava voltando, né, depois de um período grande de decadência, já com a cara toda plastificada, com quase 70 anos, estava voltando. Ele dirigiu Rambo, o filme, acho que é John Rambo o nome do filme, que é uma volta do personagem Rambo também, escrito e dirigido por ele. Ele estava lá tentando a sorte com a série Mercenários, que é uma excelente ideia, que é de pegar vários ícones dos anos 80, Bruce Willis, Schwarzenegger, o Dolph Lundgren, que eu já falei aqui, que faz o Drago, o Chuck Norris faz uma ponta em um deles, Mel Gibson, enfim. Era para ser um filmaço isso, e é uma série horrorosa, uma pena. Mas o Rocky Balboa, o último filme da série, é isso. A frase icônica do filme é: o importante não é ficar de pé, o importante não é vencer, o importante é saber apanhar e ficar de pé. E é o Stallone de novo falando dele, um cara que aos quase 70 está se reinventando e tentando de novo com o Rambo e dirigindo filmes e fazendo a série Mercenários. Então, mais uma vez, é sobre a carreira do Stallone, que, bem ou mal, dessa geração de heróis truculentos dos anos 80, é quem melhor sobreviveu. O Schwarzenegger faz pouquíssimos filmes, foi presidente da Califórnia, foi governador da Califórnia, teve uma carreira política, mas no cinema não está tão assim. O Mel Gibson entrou em decadência total, teve aquele episódio lá do Mel Gibson fazendo declarações antissemitas, virou alcoólatra. O Bruce Willis está completamente sumido, a maioria dos filmes do Bruce Willis vai direto para o on demand, não passa mais no cinema. Então, de certa forma, o Stallone foi o cara que conseguiu se manter de pé. E o Rocky Balboa, o último filme da série, eu falo assim, parece que estou falando do personagem. Não, que o nome do filme é Rocky Balboa. É sobre isso. Tem o Creed também, mas o Creed não é um filme dele, não é um filme da série. É um filme que tem um personagem, mas não é exatamente da série. E é meio um encerramento da história do Rocky Balboa. Ele está com câncer no filme. Mas eu acho muito bonito isso. Acho muito bonito o Stallone fazer esses filmes falando dele mesmo.
O Clint Eastwood é um outro cara que faz um pouco isso. De certa forma, Os Imperdoáveis, aquele filme que ele dirigiu e ganhou vários Oscars, um filme inclusive de melhor filme e melhor diretor, é um pouco sobre a carreira do Clint Eastwood, que fez uma carreira longa em filmes de western, e ali estava falando sobre Estar Decadente, aquele filme Na Linha de Fogo, que não é dirigido por ele, mas parece um filme dirigido por ele. Na verdade, o filme é dirigido pelo Wolfgang Peterson. Aquele filme é ele fazendo um agente da CIA, não, do FBI, é da CIA ou da FBI, sei lá, quem toma conta do presidente, que está decadente, que está cansado, que corre a roda do carro do presidente e fica ofegante. O Clint Eastwood também é um sujeito que fala muito dele mesmo na carreira, tanto que em Gran Torino ele termina o filme se suicidando, entre aspas, né, que é se entregando para os rivais. Ele vai colocar a mão no bolso para pegar um isqueiro, os caras acham que ele vai pegar uma arma e matam ele, e ele é meio ele morrendo o seu personagem icônico ao longo da história do cinema, que é esse sujeito durão, de Dirty Harry, dos filmes de western. Aquela morte ali de Gran Torino é meio a morte da imagem do Clint Eastwood no cinema, tanto que depois ele não fez mais filmes como ator, ele agora só dirige. Então eu acho bonito esses dois heróis do cinema, o Stallone e o Clint Eastwood, falarem de si através dos filmes. E é curioso, tem mais uma última coisa sobre essas duas pessoas, que são homens até então muito ligados a personagens truculentos, a filmes truculentos. O Dirty Harry é um policial super violento, super truculento. O Rambo e vários personagens do Stallone, o Cobra, são personagens truculentos, e na verdade são dois homens que até parte da carreira deles foram muito subestimados, exatamente por terem essa associação a personagens truculentos, mas são homens absolutamente talentosos que escrevem. Quer dizer, o Clint Eastwood não escreve exatamente, mas dirige, é músico, faz trilha sonora. São homens sensíveis, de certa forma não, são homens sensíveis, artistas sensíveis, que até certo ponto foram muito subestimados por estarem ligados a filmes de macho, filme de pancadaria. Na verdade, eu acho que o Stallone ainda há de ser mais reconhecido. O Clint Eastwood já foi mais reconhecido, mas o Stallone ainda é muito associado a uma anedota, um homem, né, meio boçal, e é um cara que, não só a minha geração, mas muitas pessoas que respeitam e gostam de cinema, tiram o chapéu. E é isso, caramba, 12 minutos, acho que esse foi o maior vlog que eu já fiz. Olha como o Stallone rende.